O governo chinês se prepara para intervir financeiramente nas eleições de 2022 e eleger governadores, deputados federais, senadores e até mesmo um presidente da República alinhado ao governo do Partido Comunista Chinês. Sobre essa questão tão grave, tão delicada, eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes, lembrar que chegamos aos 75 mil inscritos, a nossa próxima meta, o nosso próximo desafio é chegarmos aos 100 mil inscritos, e para isso é fundamental que você se inscreva, que você ative o sininho, que você compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, que você comente, dê o joinha, enfim, que você continue a nos ajudar, porque nós chegamos até esse número em menos de um ano com o canal no ar, sem jamais termos tido qualquer investimento financeiro em compartilhamento ou estratégias de divulgação, sem estarmos submissos ou ligados organicamente a movimentos populares, a movimentos do campo conservador, ou então dependentes do humor e da vontade de políticos com ou sem mandato. A conquista dos 75 mil inscritos faz parte de uma parceria que nós, do Canal de Brasília, estabelecemos com todos vocês. Não por acaso, o Partido Comunista Chinês deslocou para comandar a missão diplomática da China aqui no Brasil um dos seus mais leais servidores, um dos seus mais competentes articuladores no submundo da política latino-americana. Conversei com alguns jornalistas argentinos e eles têm a convicção formada de que a chapa vencedora lá na Argentina recebeu dinheiro do governo chinês. Porque para um país em crise como a Argentina estava, muitos se surpreenderam com a quantidade de dinheiro e de material que a Cristina Kirchner e o seu boneco, seu bonequinho que ela colocou na presidência, tinham na eleição lá entre los hermanos. Aqui no Brasil, esse mesmo embaixador, ele tem se movido com uma desenvoltura que causa espanto entre diplomatas, entre pessoas com as quais eu conversei. Ele se reúne com governadores, ele se reúne com comunicadores, ele se reúne com deputados federais, com senadores, ele se reúne nas sombras ou de forma transversal, até mesmo com pessoas da equipe do presidente Bolsonaro. O que ele tem em mente? Eles perceberam que há uma tendência de que os partidos de esquerda cheguem em 2022 totalmente arrasados, que eles não cheguem com capacidade nem financeira, nem de estrutura e nem de discurso para se apresentarem candidatos. Dentro desse cenário, alguns especialistas acreditam que, inclusive, esses partidos de oposição, esses grupos de políticos que se escondem sob o guarda-chuva do Centrão, eles podem, em um determinado momento, passar a defender, veja bem, o fim do fundo eleitoral e até do fundo partidário. Para que isso aconteça, eles precisam de uma fonte alternativa de financiamento. Quais seriam essas fontes? Os sindicatos totalmente falidos. Eles não detêm mais o controle de empresas públicas nem de estatais.
o que surge como uma boia, como uma tábua de salvação, é o dinheiro chinês. Esse dinheiro chinês pode chegar ao Brasil de várias formas, inclusive legalmente, através de cooperação, de financiamento, de investimento e tantas outras rúbricas que servem apenas e tão somente para esconder que o verdadeiro objetivo da China é interferir financeiramente nas eleições presidenciais e nas eleições para deputados federais, senadores, governadores e assembleias legislativas. Observem a movimentação sem nenhum constrangimento desse emissário chinês e vocês começarão a se dar conta de que eles não estão tão interessados, como aparentemente a mídia quer repassar para nós, que eles não estão tão interessados em derrubar o Bolsonaro agora. Para eles é mais importante formar uma estrutura, um colchão político que permita a eles a ação nas sombras. O governo chinês já estabeleceu uma série de parcerias com estados do Nordeste que têm afinidade ideológica com eles. Agora está estabelecendo parcerias com o governo do Distrito Federal, leia-se MDB. Está estabelecendo parcerias com o governo de São Paulo, leia-se PSDB. Está estabelecendo parcerias com o governo do Rio, leia-se PCC e grupos criminosos. Está tentando estabelecer parcerias com o Novo. Enfim, o leque que a China está abrindo é um leque com vistas a chegar em 2022 como um agente decisivo para as eleições aqui no Brasil. E isso se dará no campo político e também no campo da comunicação. Porque o acordo com a Band não é o único acordo que a China tem estabelecido. A China tem negociado apoio a grupos, a sites, a blogs de esquerda. Como eles não são muito caros, eles são venais e baratos de corromper, com qualquer 50, 100 mil por mês, eles conseguem a subserviência desses donos de sites, donos de blogs. Tudo isso está sendo articulado de modo muito intenso por esse representante da Embaixada da China no Brasil. Resta saber quanto tempo ainda o governo Bolsonaro vai acompanhar de braços cruzados a movimentação dessa figura. Porque por onde ela passou aqui na América Latina, ela estabeleceu um rastro de uma estrutura de corrupção e de cooptação dos governos. Observem o que está acontecendo. Volto a dizer, por conta do medo do apoio popular que o Bolsonaro ainda tem, mesmo sendo martelado 24 horas por dia pela Globo, pela Band, pelos emissores de conteúdo, Estadão, Folha e Globo também, mesmo sendo atacado, até mesmo muitas vezes nos veículos de comunicação que o próprio governo tem. Vocês não sabem a barbaridade que é a estrutura de rádio. Eu recebi informação de uma rádio do interior do Mato Grosso que recebe um boletim com notícias da China diretamente. Ou seja, aquilo que o governo Bolsonaro descuida em termos de comunicação, porque infelizmente o governo Bolsonaro centraliza muito sua comunicação em distribuidores de mídia como Google e outras ferramentas, o governo da China começa a fazer algo que eu já sugeri aqui que a ABC deveria fazer, que seria emitir um boletim diário para as rádios de todo o país. A China começa a fazer isso.
A mensagem da China está chegando em locais onde a mensagem do governo brasileiro não chega. E tudo está sendo trabalhado para ir desmantelando o nome do presidente Bolsonaro, ir derruindo a sua identificação, a sua vinculação com o segmento conservador. É interessante observar também, e isso é muito grave, que a estratégia do governo chinês, ela é desavergonhadamente canalha, mas já se mostrou efetiva em outros países. Razão pela qual eles a replicam aqui. Porque os políticos brasileiros, você há de concordar, eles não têm nenhum compromisso com o país. Eles querem ganhar dinheiro. Eles são do campo patrimonialista. Observem que, estrategicamente, nesse momento, o nome que o governo chinês quer trabalhar para 2022 não é nem Dória, não é Witzel, não é ninguém do PT, não é o Larápio, não é o Poste, não é nenhum jumento desses que está na ordem do dia. O nome desejado, trabalhado e que está sendo mantido numa espécie de quarentena para não ser queimado é o do apresentador da Globo, Luciano Huck. Esse é o nome que o governo chinês quer ver como candidato em 2022. Se, através de pesquisas, eles chegarem à conclusão que o Luciano não é um nome capaz de arrancar eleitores de Bolsonaro, agregar o pessoal do campo de centro-esquerda para o centro e vender Luciano Huck como um gestor, não se admirem se eles optarem por um outro nome que às vezes vem para o noticiário sempre em posições dúbias. É esse nome que você está pensando, sim. Seria o general Mourão, que é simpático aos chineses, que é defensor dos chineses dentro do governo Bolsonaro. É um quadro assustador e caótico, vergonhoso e preocupante. A China quer ser, sim, a grande vencedora das eleições de 2022. O governo chinês considera fundamental eleger deputados federais, senadores, governadores, deputados estaduais e o presidente da República. Tanto assim que uma das pontas de lança é a manutenção das urnas eletrônicas venezuelanas para 2022 sem a emissão de comprovante, sem a possibilidade de qualquer auditagem posterior. O quadro é grave, a situação requer a atenção de todos, porque, acima de tudo, os chineses não estão para brincadeira. Eles odeiam a democracia, mas sabem jogar como ninguém com a falta de caráter dos políticos brasileiros, tanto os chamados socialistas fabianos, quanto o campo de esquerda. Diante da crise que o próprio Partido Comunista Chinês criou na economia mundial, a China quer se passar como a grande mãe do Brasil e dos brasileiros. Reflita sobre o que vem acontecendo e fique menos tempo na frente da TV, porque tenho certeza que de tanto que batem no Bolsonaro, por momentos você também pode fraquejar. Isso é humano, isso é natural. Lembre-se,
O objetivo do governo chinês é comandar via eleições, via voto, o povo brasileiro a partir de 1º de janeiro de 2023. Assustador? Então reflita. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.